Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a Luz da Palavra, o último programa, oficial aí dos livros do Antigo Testamento. Glória a Deus. Semana que vem temos novidade. Então sejam todos muito bem-vindos. Queria agradecer a todos aí que ficaram nesses 6 meses aí, com a gente aí, segundo semestre. Glória a Deus pela vida de vocês. Pessoal da rádio, muito boa noite. Já vai preparando aí quem vai participar com a gente, que vai estar durante a programação, para anotar todo e qualquer tipo de dúvida, Aliás, o pessoal não me passa dúvida, Eu acredito que está tudo bem, Mas enfim, se tiver dúvida é só chamar a gente aí no WhatsApp da igreja, ou quem tem o meu particular, fica à vontade, mas o WhatsApp da igreja é o 11 97013 8161. Repetindo, 11 97013 8161. Esse número você fala no WhatsApp com o pessoal, com a gente aqui da igreja. Se você precisar de pedido de oração, qualquer outra coisa, você fala conosco nesse WhatsApp. Amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Essa semana, excepcionalmente, quinta-feira, Semana fechamos aí diferente, Terça e quinta. Normalmente, nosso programa é de segunda e quarta, A não ser que o senhor mude alguma coisa, a princípio, segunda e quarta, Só que nessa semana em especial, nós tivemos aí alguns eventos aí essa semana. Então, ficou terça e quinta. Queria lembrar vocês que logo coladinho com o nosso programa hoje, começa na sequência o programa com a nossa apóstola. Hoje tem uma live aí poderosa, uma live que ela chama Todo o Povo, uma célula, a célula geral aí. Então todo mundo está convidado a participar. Tem o convite pelo Meet, então vai ficar aqui na tela aí. Então depois você vai ver as pessoas aí, ela vai estar conversando com vocês. Então quem não tiver dúvida, chama o apóstolo aí no WhatsApp da igreja ou no WhatsApp dele, enfim. Quem tiver dúvida, quiser participar, logo depois, acabando a luz da palavra, começa a nossa apóstola, amém? Então eu não vou hoje falar muito, mas já entra e abre o livro de Malaquias, capítulo 1, são 4 capítulos, então rapidinho a gente vai ver aí, Vamos explorar o livro de Malaquias. Terminamos o Velho Testamento, pessoal. Lembrando que o Velho Testamento nós começamos em ordem cronológica, vamos terminar Malaquias hoje. O ano que vem já começa em Mateus, vamos ver os 4 evangelhos, A história de Cristo segundo cada evangelho, escrito por cada um deles, Já estou dando uma olhada já no material do ano que vem, Logicamente tem outras atividades aí na igreja, Normalmente quando a gente paralisa a palavra, depois a gente já começa missões, final de ano, então, mas eu já estou dando uma olhada em algumas coisas para o ano que vem. E aí eu vou passar para vocês como é que vai ser o formato do ano que vem, se vai mudar alguma coisa, A princípio eu acredito que não, mas se o senhor mudar alguma coisa eu vou estar passando para vocês. Então, nós estamos aí 2 anos e meio praticamente, 2 anos, vai completar 3 anos de A Luz da Palavra, só olhando na ordem cronológica. Então, são praticamente 2 anos só de Velho Testamento. Lembrando que a gente não viu Salmos, Provérbios, Depois, se o senhor me der lá na frente, quando acabar o Novo Testamento, pode ser que a gente dê de Salmos. Mas só com Salmos, a gente tem propósito na igreja, na Hebrew nós temos propósito de Salmos. Então, lá, normalmente no propósito de Salmos, eu detalho bem os Salmos. Então, eu acredito que não haja necessidade da gente fazer uma luz da palavra, mas se houver, a gente faz. E Provérbios não tem muita dificuldade na leitura, Provérbios, Lamentações, não tem muita dificuldade, acredito eu, na leitura. Mas, se vocês quiserem, se a igreja desejar, eu faço, não tem problema nenhum, tá? Ou o senhor der alguma outra ordem, a gente vai fazer. Lembrando que na Hebron a gente faz tudo conforme a orientação do senhor. Aquilo que o senhor manda fazer, a gente faz e ponto, acabou. Tá bom, pessoal? Então, abriu aí o livro de Malaquias, capítulo 1, deixou contar um pouquinho da história de quem é Malaquias, profeta Malaquias, para a gente entrar diretamente no livro aí, tá bom? Não vou me estender hoje, como eu falei para vocês, porque a gente tem uma célula aí, com a nossa apóstola. Então, o livro de Malaquias foi escrito pelo profeta Malaquias aproximadamente 100 anos após o retorno dos judeus do cativeiro babilônico, entre 450 e 430 a.C. É importante aqui fazer alguns comentários, porque se você pega ali, depois do retorno da Babilônia, a gente viu ali Daniel, Daniel pega aí o período de Babilônia, depois a gente vê livros importantes que são Esdras, Esther, Esdras, Neemias, que são aqueles livros onde fala sobre Zorobabel, Esdras, Neemias, Esther, já um processo voltando logo depois da Babilônia, depois do cativeiro babilônico. Então aqui é um dos últimos profetas aí que vai falar com o povo, e logo vimos Zacarias, e logo na sequência vamos entrar no Novo Testamento. Tem um período aí logicamente se você pegar a Igreja Católica, por exemplo, eles têm alguns livros lá, Macabeus 1, Macabeus 2, nós servos de Deus, nós só vamos ver os livros que os cristãos, ali Martim Lutero
que começou o cristianismo. Quem não teve aí aula comigo aí de aspirante, no aspirante já explico tudo isso, então não vou entrar no detalhe aqui. Mas então a gente sabe que lá tem alguns livros que não foram inspirados pelo Senhor, não foi o Espírito Santo que foi passando e foram escrevendo. Então, logicamente, esses livros, nós, servos do Senhor, não reconhecemos esses livros. Então, são livros apócrifos, são livros que têm outras fontes, então não estão na nossa Bíblia. Então, você vai ver na Bíblia Católica, ela tem alguns livros a mais. E alguns livros que nós temos, eles têm capítulos a mais, como pega o livro de Daniel, tem capítulos e versículos a mais, ok? Então aqui tem um período depois, você vai ver aqui, que narra muito dessa história. Mas normalmente, a Bíblia evangélica, ela vem com um pouco de história desse período aí. Você pode ver na minha Bíblia, por exemplo, no meio dela ali, no Velho Testamento, tem bastante informação com esse período. Aí, se a gente achar por bem lá na frente, a gente pode até fazer um período de A Luz da Palavra sobre esse período, mas estudos, ok, pessoal? Aí são estudos, escavações, historiadores, enfim, tá bom? Glória a Deus. Então, Malaquias significa mensageiro e sua profecia relata a última vez que Deus falara ao seu povo através de um profeta no Antigo Testamento. Então, tudo que o Senhor falou através do profeta no Antigo Testamento, o último está aqui com Malaquias. Depois a gente vai ver o quê? Que aí vem João Batista, prepara, vem Jesus, e aí muda completamente a história, ok? Malaquias, então, significa mensageiro. Sua profecia é claramente posterior a de Ageu e Zacarias. Tem o profeta Ageu, que eu esqueci de falar agora há pouco, Ageu e Zacarias, que eles entram lá no livro de Esdras. Por quê? Eles vão lá reparar, porque a obra do Senhor parou no período, eles chegam lá e botam a ordem na casa lá, e a obra volta novamente, depois de parada por mais aproximadamente 17 anos, a obra do templo. Depois de Neemias, a reconstrução e por aí vai, ok? Nós terminamos Neemias na terça-feira agora. Depois da reconstrução do templo, muitos abusos foram perpetrados no sistema de sacrifícios. Além disso, de modo geral, a condição espiritual do povo estava em declínio. Divórcio era amplamente disseminado, casamentos interraciais eram realizados e as práticas do dízimo eram negligenciadas. E aqui a gente vê, eu até comentei na terça-feira, que Esdras encontrou um grande problema. Você vai ver lá que ele chama o povo dos casamentos mistos, aquilo que era proibido na lei, os casamentos mistos, faz um concerto, o povo se conserta, manda a mulher embora, resolve tudo. Depois Neemias lá, 30 anos depois, encontra o mesmo problema, o povo novamente. E aqui nós estamos com o profeta Malaquias, a mesma situação, só que agora, numa porção agravada, sacudida, recalcada, transbordante, o inverso aí do que a gente recebe a palavra. Então o que acontece? Agravado e muito. Então está aqui o profeta chamando a atenção do povo novamente. Judá estava vivendo uma religião de hipocrisia, infidelidade no casamento, divórcio e roubo nos dízimos e nas ofertas. Malaquias profetizou a um povo que nasceu no cativeiro, que havia durado 70 anos. O livro de Malaquias termina com uma declaração profética a respeito de João Batista, um precursor de Messias. Então aqui você vê que ele fala para o povo que nasceu no cativeiro. A gente viu que muitos dos que voltaram para Jerusalém para fazer a obra, muitos deles não tinham visto a construção do primeiro templo, Não que viram construindo o primeiro templo, mas não viram a construção feita, a primeira construção feita lá por Salomão. Quer dizer, viram agora a reconstrução ali com Zorobabel, Esdras e Neemias. Então, para onde? Por quê? Porque nasceram durante os 70 anos de cativeiro, nasceu muita gente lá. Muitos eram, inclusive, frutos dos casamentos com os estrangeiros. Uma das coisas que a gente viu que Neemias chamou a atenção do povo no final do livro dele é por quê? Porque não estava sendo ensinado. O camarada casou com uma mulher, com uma cananeia, e ali ele nem ensinou aquilo que a lei judaica falava. Então, a criança não entendia nem a língua, só para você ter ideia. Então, foi uma das coisas que Neemias chamou muita atenção ao povo. E aqui a gente vê que o reflexo de tudo isso traz a estrangeirice dentro do povo de Deus, dentro do povo judeu. Então vamos lá. Capítulo 1. O amor do Senhor por Jacó. Vamos lá ler o versículo do 1 ao 3 aí. A sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança a chacais do deserto.
Aí é lógico que aqui está falando porque Edom, né, que é os descendentes de Esaú, não fizeram nada para agradar o povo de Deus, que eram irmãos, pelo contrário, dificultaram a vida deles quando precisou passar pelas terras de Edom, lá com Moisés e Josué ainda, lá atrás, quem vai lembrar quando a gente viu lá Números, né, onde o povo começa a caminhada lá, a gente viu tudo isso. Eles dificultaram o povo de Deus, e muitas das vezes se aproveitava da situação quando o povo de Deus era atacado, para tomar proveito, e em outras tantas, falavam bem feito quando o povo de Deus era atacado. Então, aqui você vê que não tinha zelo nenhum com os irmãos aqui, os compatriotas, né? Se assim podemos dizer. Então a mensagem profética de Malaquias aqui era com o peso que tinha que ser descarregados por ele contra Israel. E aqui Israel tem hora que muitas vezes se coloca como santo, né? Por que o Senhor tem amado tanta gente? Olha o castigo que tem vindo. Só que o povo, sempre que questionava o Senhor, não lembrava o pecado e a desobediência da lei. Era fácil falar para o Senhor: você não tem amado a gente, não tem feito? Olha, era para o povo ter ido do cativeiro babilônico há muito tempo atrás. Tanto que o cativeiro assírio foi 100 anos antes e nem assim o povo se converteu. Se converteu, eu digo assim, não olhou as escrituras e andou segundo os estatutos, pelo contrário, pecou ainda mais do que Israel e foi parar na Babilônia. O Senhor deixa bem claro isso um pouco antes deles irem para a Babilônia. Jeremias alertou o povo. Então o Senhor diz: eu vos tenho amado. Uma declaração de um pai amoroso, que fala com carinho. No entanto, seu povo escolhido mostra-lhes como filhos rebeldes que se voltam contra as palavras de amor ditas a eles. Então, a maior prova, né, de amor do Senhor foi a misericórdia. Por outro lado, o povo retribuía com rebeldia, casamentos com estrangeiros e a desobediência com a lei, os divórcios e tudo mais, aquilo que a lei proibia. Então fala sobre Jacó e Esaú, pois Esaú era o primogênito dos gêmeos. Todavia, o Senhor diz ter amado Jacó. Deus escolheu conceder a promessa da aliança e suas bênçãos àquele que não era o primogênito, mas era o primogênito espiritual. Teria o Senhor se aborrecido com Esaú, o que consistia em Deus perpetuar a linhagem do povo escolhido através então de Jacó e não através de Esaú, e em dar a Esaú uma posição de subordinação para com seu irmão. Por outro lado, tanto Esaú como seus descendentes viveram vidas profanas e pecadoras. Então, o aborrecimento, a gente sabe que ele vendeu, não podemos esquecer, a gente sabe tudo que Jacó fez, mas ele também vendeu, negociou a primogenitura, né? O camarada jamais poderia ter negociado a primogenitura com fome ou sem fome, o cara não podia ter negociado a primogenitura dele, né? Então, a gente sabe que Jacó fez o que fez, mas uma coisa não podemos esquecer, ele negociou a primogenitura dele. Né? E depois a gente vê que eles passam a ser aí os edomitas e profanaram, né? Fizeram todo tipo de pecado conforme os estrangeiros faziam, fizeram da mesma forma. Então o que acontece? A herança de Esaú veio a ser lugar deserto, habitação de chacais. Seus descendentes eram os edomitas, né? O povo de Edom, uma nação tão incrédula e autoconfiante como ele, Esaú. A destruição de Israel fez com que esta nação reavaliasse seu relacionamento com Deus, mas para Edom, a destruição só fez que seu orgulho e teimosia aumentasse. A gente sabe que muitos povos, a gente viu aí alguns profetas falando, né, profeta Ezequiel, né, falando com o povo, e o que acontece? A gente viu que algumas profecias contra alguns povos, fala que o Senhor ia lá e ia quase que dizimar o povo, sobrava só uma pequena porção. Então muitos sobraram para contar a história, e por muito pouco não foram dizimados, foram poucos que foram totalmente dizimados. A Bíblia vai relatando alguns deles, e uns deles são os edomitas, né? O povo viria uma grande é o nome do Senhor fora dos limites de Israel, e isso eles iam constatar. Quando o povo de Israel visse Edom em ruína perpétua, mas Jerusalém reconstruída e restaurada, reconheceriam o amor de Deus e não fariam a atual pergunta: em que nos tem amado. A diferença clara está aí, né? O Senhor reconstruindo, né? O povo reconstruindo o templo, o maior amor do Senhor está aí, e o povo de Edom completamente em ruínas. O Senhor reprova os sacerdotes. Vamos ler o versículo 6 aí, que diz assim: o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, os sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então aqui o Senhor fala muito duro com eles através do profeta.
Quer dizer, a maior prova de que não tinha amor para com o Senhor era desprezar o sacerdote, desprezar o profeta. Uma coisa que a gente ministra muito aqui na Hebron, e a apóstola fala sempre, e a gente ensina nos cursos, é a honra com o sacerdote. A palavra do Senhor fala, do meu sacerdote cuido eu. Você está desonrando, está falando sobre uma pessoa que caiu o óleo sobre a cabeça dela, não faça. Porque vai ter retaliação para você. Por quê? O Senhor deixa muito claro, do meu sacerdote cuido eu. Se você não concorda ou discorda, enfim, seja o que for, ora ao Senhor, entrega no Senhor. É o Senhor que fala que Ele vai cuidar e Ele vai fazer. Se tiver que fazer uma justiça no teu entendimento e for verdade, o Senhor vai fazer. Mas o Senhor deixa muito claro, do meu sacerdote cuido eu. Tanto que nós vimos aqui com profetas no mês passado, falando que os profetas lá que foram infiéis com o Senhor, o próprio Pai ia castigar o profeta, como determinava a lei. Então, muito sério. Eu relatei isso lá, que não relata lá, né, no comecinho da lei, mas eu passei isso para vocês porque está escrito lá no profeta Zacarias. Então, presta atenção, porque é muito sério isso. O Senhor expressa aqui uma verdade evidente. Nada mais natural do que um pai ou um senhor ser honrado pelos seus filhos ou por aqueles que lhe devem respeito e obediência. Mas o Senhor não estava recebendo a honra que lhe era devida. Eu sou o pai, então tinha que ter honra. Diretamente a ele, através do sacerdote, tinha que ter honra. E o povo não honrava. A imagem de Deus como um pai é comum no Novo Testamento, mas isso raramente ocorria no Antigo Testamento. O seu nome havia sido desprezado, por isso essa declaração é algo muito sério. Ainda assim o povo tinha a ousadia de perguntar, em que desprezamos nós o teu nome? Então olha como que é, cara de pau, né, meu? Fala sério, né? Faz o que faz, e pergunta, mas aonde que nós erramos? O que nós temos que nós respeitamos o nome do Senhor? Não segue a lei, estão fazendo divórcio, estão casando com estrangeiros. Quer dizer, pegaram tudo que estava lá escrito, os 10 mandamentos, e aboliram. A resposta de Deus à pergunta feita fala de pão imundo. Trata-se de um pão não preparado corretamente para o culto a Deus. O pão e a mesa sobre o qual ele era colocado eram símbolos sagrados, mas os sacerdotes o estavam tratando como uma coisa comum, sem valor algum. Então aqui fala sobre o pão sobre a mesa. Por quê? A gente sabe que lá, quando você pega o Senhor dando determinação da construção, né, do tabernáculo, não do templo, tá? Do tabernáculo, a preparação do alimento, o que ficava no Santo dos Santos, o que ficava onde limpava-se as mãos, aonde se purificava, onde o pão ficava ali, aquele pão não podia ser comido só pelo sacerdote. Estão lembrados de tudo isso? Tudo isso tinha uma ordem, tinha uma determinação, e aqui os sacerdotes não estavam fazendo como deveriam, e o Senhor está chamando a atenção, não só falando disso, mas dando um exemplo de como era com as outras coisas. Estão entendendo? Era para mostrar para o povo, porque tinha que falar de uma linguagem que eles entendessem. Lembra que eu falo sempre para vocês, olha, o Senhor fala da plantação, porque era uma linguagem que o povo entendia. Se você falasse da oliveira, daquilo que é perpétuo, aquilo que é consistente, aquilo que não dá para você fazer nada porque a madeira não tem resistência, né? Não dá nem para botar fogo. Então sempre o Senhor falava de uma forma que eles entendessem. Amém? O pão então e a mesa sobre o qual era colocado eram símbolos sagrados. Mas os sacerdotes estavam então tratando como uma coisa comum e sem valor. A lei deixava de modo bem claro a exigência para a adoração santa a Deus. Somente o melhor deveria ser apresentado como oferta ao Senhor. Somente o melhor. Não era o pior e não era a sobra. Vai lá para Levíticos 1. Era o melhor. Ninguém deveria trazer uma oferta imunda, ou seja, com doenças, manchada ou com defeitos. Levítico 7 fala muito sobre isso. Você não era você pegar lá, eu vou pegar no meu pasto lá uma ovelha, lá, um cordeiro que está com defeito e vou entregar ao Senhor, mas não vou entregar o primogênito, porque lá o primogênito, aquele que abria a madre, era o primeiro a ser entregue, se entregava-se o melhor e não o pior, o manchado, você entregava o que era melhor para o Senhor, a primícia para o Senhor, e aqui o povo estava pecando nisso aí também, pois haviam levado animais coxos, ou seja, aleijados, né? Cegos e enfermos, até animais doentes. Olha o ponto que o povo entregava a oferta para o sacerdote. Eu não sei se era pior o povo entregar isso para o sacerdote, ou era o sacerdote receber esse holocausto. Entregar em holocausto, fala sério. Então você vê que as coisas estavam ficando o quê? Generalizadas. Aqui dá a impressão que nós estamos falando para um povo que não tinha ido para o cativeiro babilônico, para um povo que não nasceu no cativeiro. Não é? Não parece isso? Mas não, eram pessoas que sabiam e sabiam o porquê que eles foram parar naquele lugar. Então, perderam o quê? Perderam o temor.
Muitos chamam a Deus de Pai e, no entanto, não honram, nem se relacionam com Ele em amor. Outros chamam de Senhor, porém não lhe obedecem. Hoje há sacerdotes que têm servido alimento impuro no altar e não pão sagrado, que é a palavra de Deus. Eles desprezam a Deus quando usam o altar visando seus próprios benefícios para descarregarem seus sentimentos ou complexos em vez de pregarem a verdadeira palavra. Não se compromete com o povo, com o poder de libertação que vem pela fé e por ouvir a palavra do Senhor. Isso aqui eu fiz um adendo e acrescentei isso, por quê, pessoal? Uma coisa tem que ficar claro para quem está ouvindo a palavra no altar. A palavra que sai do altar, o sacerdote está ali para ministrar aquilo que o Senhor determinou. Não se ministra aquilo que quer. Nós já sofremos vários ataques aqui na Hebron, no passado, nesse ano inclusive, de pessoas falando, você está ministrando para mim, pessoal, em nome de Jesus. Olha, presta atenção, agora em novembro nós estamos entrando na semana que vem, nós saímos em missão, nós vamos ficar um tempo fora de São Paulo. Nessa missão, todo ano em novembro, o Senhor dá a palavra para a nossa apóstola que vai reger o ano de 2022. Então não sou eu que cheguei lá em março e sei o que está acontecendo na sua casa, mas o Senhor sabe o que vai acontecer em março na sua casa, na minha, de muitos. Porque cada um que acusa está falando sobre a vida dele. Quer dizer, então está falando de todo mundo a mesma coisa? Eu acho que não. Então só que as pessoas têm esse péssimo hábito. Então eu fiz questão de acrescentar isso. Por quê? Porque isso é uma verdade. Amém? Só que aqui a responsabilidade de quem é do sacerdote. Se ele estiver ministrando aquilo diferente, vai pagar o preço por isso. Então descansa do coração. Agora a pessoa sai da igreja porque acha que está falando sobre a vida dele. Ok, não é a última bolachinha do deserto, né? Coca-Cola, né? Que fala. Apesar da indiferença do povo em relação aos seus mandamentos de Deus, né? Ele continua oferecendo sua graça e misericórdia àqueles que desejam recebê-la. Não haja dúvida, porém, de que era necessária uma mudança nas obras e nas atitudes das pessoas. Quer dizer, precisava mudar, precisava ter uma transformação. Davi pecou, mas o que aconteceu com ele? Mudou o quê? Quando ele mostrou o fruto de arrependimento, né? Entre aceitar as obras do seu povo, mesmo sem gratidão, ou não aceitar obra alguma, Deus escolhe a segunda opção. Quando o Senhor diz prazer, essa palavra descreve o desejo de que Deus tem de se deleitar com a verdadeira adoração de um povo verdadeiramente santo. Então, quer dizer, não é que o Senhor se agrada do local, o Senhor se agrada realmente de um arrependimento verdadeiro. O cara entregar uma oferta verdadeira, não uma oferta manca, aquele que tem desejo de entregar. É isso que o Senhor quer. O Senhor não precisa do seu recurso, não precisa de nada disso. Mas quando vê você entregando com amor, isso sim alegra o coração de Deus. O Senhor fala ainda sobre sua grandeza diante das nações. Deus um dia será adorado por todas as nações. Ele deixa bem claro isso. Embora o próprio povo de Deus estivesse profanando seu nome, ele seria adorado até mesmo pelos desprezados gentios, até mesmo o povo estrangeiro, né? O povo estava tratando Deus com menosprezo diante das atitudes de negligência em relação às ofertas. O povo não entendeu nem gostou das exigências de Deus. Parecia estar simplesmente muito ocupado com o seu trabalho para dar atenção a isso. Quer dizer, além de tudo, o profeta está chamando a atenção do povo, tentando acordar o povo, trazer eles para a realidade e reconhecer aquilo que estão fazendo, de que estava errado. O povo não estava nem aí. Quer dizer, parecia estar muito mais preocupado com o trabalho do que com qualquer outra coisa. E isso, nos dias de hoje, não é diferente. A gente automaticamente se envolve com um monte de outras atividades, com o trabalho que consome de dia. Mas eu preciso trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Agora, isso não quer dizer que tudo isso você vai se envolver com isso, vai esquecer do Senhor. Porque se o Senhor não estiver no comando da tua vida, você não tem trabalho, não tem saúde para trabalhar, não tem nada disso. O povo não entendeu, nem gostou, então, das exigências. As ofertas dos sacerdotes não eram aceitáveis. Algumas eram até coisas roubadas e outras de animais impróprios. Sacrificar algo que não tem valor não tem de ser considerado de maneira alguma um sacrifício. Quer dizer, aí o cara entrega aquilo que não tem valor nenhum, o que adianta para o Senhor? É a mesma coisa. O Senhor sabe quanto que é o teu dízimo. A gente não precisa falar para você, olha, você ganha tanto, seu dízimo é tanto. O Senhor sabe quanto que é o teu dízimo. Agora, se você quer entregar um dízimo mentiroso, a responsabilidade é tua, o problema é teu. Será que alguém consegue mesmo enganar ao Senhor? Na verdade, só o engano aos olhos do enganador. O nome do Senhor deveria ser de tal modo engrandecido pelo seu povo e por todas as nações que fossem levadas a adorá-lo.
Então não há como enganar o Senhor. Quem acha que está enganando o Senhor está se enganando. O castigo dos sacerdotes, capítulo 2, vamos ler do 1 ao 3 aí. Agora os sacerdotes, para vós outros, é este mandamento. Se o não ouvirdes, agora a chapa esquenta, se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, tu enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência e atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto desses serei levados. Então aqui você vê que a advertência do Senhor aqui para o sacerdote é muito séria. As pessoas pensam que a chapa não é quente com o sacerdote. É quente sim, se é com o servo, né, com o membro da igreja, imagina um sacerdote, que tem mais responsabilidade ainda, porque tem conhecimento e entendimento, e tem um óleo sobre a cabeça dele. Da mesma forma que é lindo e maravilhoso, quando o Senhor vem cobrar, ele sabe quem que é o sacerdote. Então o sacerdote tem por responsabilidade. Se você pega o desfecho de alguns dos sacerdotes que se desviaram aí, pegue Eli e mais alguns outros aí, você lembra como é que foi. Malaquias profetiza no final do contexto do Antigo Testamento, após o fim dos cativeiros e com o remanescente já estavam de volta a Jerusalém, os sacerdotes dessa época não eram formados nem experimentados ou comprometidos, faltando-lhes temor, sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui a gente vê claramente que aquele sacerdote que nasceu lá na Babilônia, se perderam e muito, né? Então não tinham entendimento, não tinham nada. Era a responsabilidade dos anteriores? Com certeza. Sacerdote lá não era, levanta o cara, você vai ser sacerdote. Te vinha de uma linhagem, tinha tudo isso. Então aqui, obviamente, se perderam e eles tinham por responsabilidade, né? A atitude dos sacerdotes estava denegrindo o nome de Deus. Quando o povo estava para entrar na terra prometida, os levitas pronunciaram diante deles bênçãos e obediências e maldições da desobediência de Deuteronômio 28. Eu falo sempre Deuteronômio 28, até o versículo 14, do 15 em diante, eu brinco que é a parte B, né? Que são as maldições oriundas da desobediência, é muito sério. E você vê que isso aqui já tinha passado a lei há algum tempo. Moisés vai lá, dá esse discurso, fala com o povo, advertindo eles um pouco antes, né, de Moisés ser recolhido e entrar o livro de Josué e começar a marchar ali, já em Jericó e por aí vai, passar o Jordão e por aí vai. Então você vê que foi alertado tudo isso. O povo prometeu e está aqui, a gente está vendo um reflexo disso, né? Prometeu, mas não cumpriram. Aqui, no entanto, eram próprios sacerdotes que não estavam obedecendo à lei, que deveriam guardar, e por isso seriam eles amaldiçoados. O excremento aqui é o esterco, né? A que se refere do animal a ser sacrificado, que tinha de ser retirado antes de preparar a oferta ao Senhor. Então, olha como é que eles estavam preparando a oferta ao Senhor. Presta atenção. Além de Deus se recusar a aceitar a multidão de sacrifícios nos festivais, também concederia aos sacerdotes os mais ignominiosos tratamentos. Quanto a tirar os excrementos, era uma metáfora para desprezado que o Senhor o traria sobre os sacerdotes desviados. Então aqui para mostrar como que o Senhor trataria, era uma metáfora, né, aos sacerdotes desprezados. Quando o Senhor diz para que a minha aliança continue com Levi, Deus queria que os sacerdotes recobrassem o juízo, acertassem seus caminhos e tornassem possível a continuação da aliança com Levi, isto é, o sacerdócio levítico. Então, quando ele fala sobre isso, era chamando a atenção para que o povo voltasse a cumprir os mandamentos, aquilo que estava determinado na lei, e continuasse ali a linhagem levítica, né, dos filhos de Levi. O Senhor tinha prometido uma aliança, através dela o Senhor comprometeu-se em conceder aos sacerdotes vida e paz. Em troca, os sacerdotes eram obrigados a servi-los com reverência. Lembre-se que esse povo não trabalhava, né? Eram mantidos pelo Senhor e pelas outras tribos, quer dizer, ficavam nas terras, não tiveram terras específicas como as outras tribos, mas em cada tribo eles tinham espaço onde eles ficavam ali para a lei, para ajudar o povo com relação ao ofício sacerdotal. Então, tinham eles lá, em cada tribo, em cada terra, tinham a parte deles lá. Então, quer dizer, eram supridos de tudo. Só tinham que fazer o quê? Servir ao Senhor. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham dupla função:
representar o povo na adoração santa perante o Deus vivo e ensinar e aplicar a lei de Deus junto ao povo. Em paz e em retidão, assumiram uma virtude moral completamente perante ao Senhor em relação a todas as coisas. E esses andaram com o Senhor. Por outro lado, muitos se apartaram e por meio de suas palavras levaram muitas à justiça. Logicamente, quando se afastam daquilo que manda a lei. No Antigo Testamento, o profeta era comumente chamado de anjo, no sentido mensageiro do Senhor. Contudo, ao que parece, essa é a única vez que o sacerdote é chamado, no Antigo Testamento, o próprio Deus era o mensageiro. Então, por quê? Porque os sacerdotes tinham se perdido. Então, aqui eu fiz questão de anotar isso, porque muitas vezes fala do anjo, né? Vai lá o anjo, fala com eles, mas aqui por quê? Porque os sacerdotes tinham se perdido. O juízo sobre os líderes religiosos que se haviam desviado seria mais rigoroso ainda, porque sua atitude insensata e pecaminosa levara também o povo a pecar. Então, isso é a responsabilidade de ensinar. Se já era um peso sobre o povo, imagina sobre eles, era a porção dobrada. O conceito de Levi, porque Deus fez esse conceito com a tribo de Levi, especialmente com Finéias. Os sacerdotes conheciam a verdade, mas não mais guardavam nem praticavam. Como juízes, não eram imparciais, o que tornava seu pecado ainda pior. Advertência contra a infidelidade conjugal. Vamos ler o versículo 10 e 11 aqui. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, abominação se tem cometido em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Aqui adorador só vem de Deus estranho com letra minúscula, porque são aí os adoradores de Baal, Mamon e outros tantos, né? Judá estava sendo desleal e cometendo abominações. O casamento é algo que Deus ama, o divórcio é algo que para Deus aborrece a Deus. O povo do Senhor maculou algo em que Deus tem grande prazer contra a filha do Deus estranho. A questão do casamento interracial em Israel não era de fato ética ou étnica, mas sim espiritual, infidelidade ao próprio Deus. Então, quando se fazia tudo isso, era uma infidelidade para com o próprio Deus. A partir da hora, além dos casamentos, os rituais que faziam a outros deuses. Por quê? Por conta desse casamento. Eu citei para vocês semana passada, falando também sobre Salomão, né? Salomão casou com um monte de mulher, casamentos políticos, enfim. E tudo isso trouxe a ruína também depois para o reino dele. Por quê? Cada uma começou a trazer o Deus estranho do seu país, né? O pecado específico agora mencionado é o do casamento de um israelita com uma pessoa que dedicava adoração a um deus pagão. Como eu falei para vocês, aí o cara casava com outro que adorava Baal, a mulher adorava Baal, ou vice-versa. Portanto, o Senhor eliminará o castigo divino tomado de forma de ausência e de posteridade do pecador. Seja ele quem for, se apresentará para entregar oferta ao Senhor. Os profetas em várias ocasiões se levantaram para falar dos inúmeros pecados do povo. Muitos até lágrimas derramaram, hipócritas, que não estavam arrependidos com sinceridade. Chorava lá, mas era um choro hipócrita, mentiroso, né? Não estava arrependido coisa nenhuma, né? Choro de lágrima de crocodilo, né? Como dizem, né? Ele não olhava mais para a oferta. Quanto a coisa certa é feita por um motivo ou intenção errada, Deus de modo algum pode aceitá-lo. O prazer de Deus está no sacrifício oferecido como gesto de humildade, fé e alegria. Vamos ler versículo 14 a 17 para terminar. Perguntou por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosses desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo com havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, dizendo: o Senhor dos exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Enfadai-vos o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal
para os bons olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou aonde está o Deus do juízo? Aqui tem essa passagem, eu fiz questão de ler ela inteira. O Senhor fala muito que a filha, sobre casamento, que Israel é a noiva e coisa e tal, fala sobre essa aliança. Então o povo começa a usar a mesma metáfora para fazer aqui, perguntando para o Senhor: e aí, você vai abandonar, você vai repudiar? E quando você vê que o povo era muito astuto quando precisava questionar ao Senhor, né? A realidade era essa, né? Então o povo era bem astuto aí. O povo pergunta por quê? Na realidade eles queriam mostrar que estavam surpresos, mas não conseguiram. As pessoas cujo testemunho pode ser contestado, mas o Senhor não se encontrava entre elas alguma que contestasse e tivesse realmente certa, pelo contrário, errados. A mulher da tua mocidade, porque esses homens não apenas se casaram com mulheres pagãs, mas também se divorciaram de suas esposas para viver com elas. Então, quer dizer, separava dessas esposas e casavam com outras mulheres pagãs e por aí ia. Então a profanação, nesse quesito da lei, era muito grande. A união era um casamento formal, público, geral, sagrado, um contrato obrigatório. Só para vocês terem ideia, naquela época, segundo os estudos, nós vamos ver isso lá no Novo Testamento também, né, porque eu vou entrar no casamento ali vou ter que falar sobre José e Maria, né, não vamos entrar nesse detalhe. Então o que acontece? O povo judeu naquela época, ela fazia como se fosse um contrato, né? Então é como se ficasse noivo, né? Então um ano antes ali já se fazia um contrato, né? Como se tá noivo e daqui a um ano vai se casar. Era mais ou menos isso. Então ali estava uma aliança feita, um contrato firmado, quer dizer, só esperar o dia do casamento. Quando o profeta diz fez ele somente um, ele quer dizer o melhor trazer à memória a palavra de Gênesis capítulo 2, 24. Uma só carne. Porque quando casa, né, torna-se uma só carne. Então, o que pecou um, pecou o outro, e por aí vai, né? Portanto, não podemos ser infiel. Deus uniu os cônjuges e trabalha para fortalecê-los por meio do Espírito Santo. Deus busca filhos piedosos e assim como verdadeiros adoradores. Para o Senhor, tratar os votos e obrigações do casamento com indiferença é uma atitude de um traidor. Então, o que o Senhor queria? Não queria mais esses casamentos profanados. Na verdade, não questionar o Senhor, porque eles estavam fazendo o quê? Profanando o casamento. A vida do Senhor precedida pelo seu anjo. Deus se enfada daquele que não se submete a ele, mas sim querer impor a opinião própria à sua revelação. Quando vier o juízo, esses se arrependerão de o terem feito. Capítulo 3. Curtinho aí, para a gente acabar também já. Vamos ler o versículo 1 e 2 aí, que eu estou atrasado, né? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vos buscai, o anjo da aliança, a quem vos desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia de sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavadeiros. E aí começa a falar sobre a vinda de Cristo, vai falar sobre João Batista. Aqui está uma das maiores e mais claras profecias sobre a era messiânica, com detalhes específicos. Esse versículo se assemelha à profecia de Miqueias 5:2, que fala o local de nascimento do Messias. Eu não sei se todo mundo sabe, mas quando eu ministrei sobre Miqueias fala onde Cristo ia nascer. Eu até brinco, né? Uma das brincadeiras que a gente fez, eu sempre faço pergunta: Jesus de Nazaré nasceu em Belém e Nazaré? Aí todo mundo fica me olhando, eu falo: mas Jesus de Nazaré nasceu em Belém e Nazaré? Vou dar uma dica: Jesus de Nazaré nasceu em Belém e Nazaré. Então, Nazaré, errado, nasceu em Belém. Né? O pai dele era de Nazaré. Né? Aí tem todo um porquê. Quando teve o censo e saiu de uma cidade para outra, nós vamos ver tudo no Novo Testamento lá. Tá? Mas só assim, muito cuidado. Isso aqui está no Velho Testamento, falando até o local onde iria nascer, né, Cristo. Muito, muito interessante. 3 pessoas são mencionadas aqui. Deus, que fala sobre o envio do mensageiro, então Deus. Fala sobre João Batista, que prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Esses 3 versículos aí. E tanto o justo quanto os ímpios ficariam surpresos com a vinda do Messias. Então, olha quanta informação importante aqui. Malaquias fala da segunda vinda do Messias. Essa segunda vinda, aí já falando de uma segunda vinda, tá? Será para o juízo e purificação. Fogo de ourives e sabão dos lavadeiros.
Essas duas ilustrações nos trazem imagens muito claras de um processo de purificação. Fogo e sabão é purificação, né? O rei Salvador irá como se peneirar o seu povo a fim de prepará-los para entrar no seu reino. Aí a segunda vinda é onde nós vamos ver quem vai realmente e quem não vai, né? Passa a peneira aí, né? A vinda do Senhor é agora representada como a de um fundidor, que executaria o processo do refinamento. O sacerdócio mesmo seria o primeiro objeto das atividades do refinador. Purificação, purificar os filhos de Levi, como a gente vê lá em Números, né? Portanto, aquilo que tinha valor sobreviveria ao processo da filtração. No processo de refinamento, alguns sacerdotes apareceriam com os corações puros, de modo que o seu culto seria aceitável diante do Senhor. Outros seriam peneirados como refúgio. Só então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável, só depois da purificação. O profeta insiste com o povo para que não entenderam a relação de Deus com uma troca, pois Deus recebe dízimos e ofertas no altar, mas não abre mão de que sejais purificados nas nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Então não é uma troca, não é uma coisa negociável. Não é porque você entregou o dízimo que você vai levar uma vida profana. É isso que o Senhor estava falando aqui, através do profeta. Então, porque tem gente que acha que entregou o dízimo e oferta pode pintar o 7, né? Então está errado. O processo de purificação incluiria não apenas os sacerdotes, mas também o povo. Embora o Senhor pudesse adiar sua vinda, quando viesse, viria subitamente, inesperadamente. O pecado básico daqueles que perguntavam onde o Deus do juízo era o desprezo para com o Deus dos seus pais. E o roubo no tocante a dízimos e oferta. Ai, ai, ai. Vamos lá, Deus 6 ao 9 aí. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos nos meus estatutos e não os guardais, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, e que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, ó nação toda. Então aqui está falando porque o povo estava roubando no dízimos e na oferta. E o povo achou que Deus não estava vendo tudo isso. Né? O sacerdote achou que Deus não estava vendo. Estava vendo sim, que eles estavam roubando nos dízimos e nas ofertas. Quando a gente fala sobre isso, eu sei que tem gente que torce o nariz. Quando a gente ministra aqui, a gente ministra quase que todo dia. Por quê? A gente fala sobre dízimo e oferta. Porque eu preciso descortinar para você, para que você mude de patamar financeiro. Se você está vendo que a sua vida não está prosperando, está sendo roubado, alguma coisa está errada. Então eu tenho que ministrar dízimos e oferta, não para você, porque eu estou dizimando, eu estou ofertando. A minha vida está garantida. Ah, mas não está garantida, mas se eu me dizimar, a sua vida está garantida. É errado. Se não for você, vai ser outro. Agora a tua vida está paralisada, porque você está dizimando errado, porque você não está ofertando. Então você que tem que consertar, não sou eu. O meu papel é ensinar. E isso nós fazemos muito no Hebron. E está aqui, só que não dá para todo dia ficar pregando Malaquias aqui. O povo vai achar, né? Daqui a pouco tá só uma pedrejada aí. Mas por quê? Na Escritura está muito claro. Só que todos os dias a gente faz o quê? O Senhor dá um jeito diferente de falar. As palavras aqui parecem mostrar a intenção de punição de Israel. Todavia, muito pelo contrário, nos dão certeza da eterna misericórdia de Deus. A história de Israel não é um relato de obediência, pelo contrário, uma longa e triste história das muitas vezes em que o povo se afastou de Deus. Realmente, né? A gente pegar a história bíblica, é uma em cima da outra, do povo se afastando e o Senhor tendo que perdoar o povo, né? Os profetas usavam constantemente as palavras tornai para chamar o povo de volta ao arrependimento, à renovação e à restauração com Deus. Não foi uma, não foi duas. Os dízimos eram dádivas ao Senhor. Da 10ª parte de todos os produtos obtidos da terra, que a lei requeria, havia 2 ocasiões anuais e uma a cada 3 anos de dar os dízimos. Eram destinados ao sustento dos sacerdotes, levitas, assim como ajudas às viúvas, os órfãos, aos estrangeiros e aos pobres. Está lá em Deuteronômio capítulo 14. Aqui, logicamente, a forma de entregar naquela época, o cara não entregava todo dia, tinha ofertas diárias, mas o cara não podia entregar a plantação todo dia, porque o cara tinha que plantar e esperar a colheita, diferente do nosso hoje. Nós trabalhamos um mês, recebemos o salário e vamos entregar. A gente não recebe o salário anual, né?
que se omite nessa entrega está roubando a Deus e, portanto, está debaixo de maldição. Está muito claro aqui que foi abolida o dízimo. Onde que fala isso? O Novo Testamento deixa muito claro lá. Fala inclusive sobre dízimo. Depois quem quiser eu dou curso e eu falo sobre isso. Está lá no Novo Testamento também. No Novo Testamento não fala isso. Bom, primeiro, o Novo Testamento já deixa bem claro que Jesus veio, não foi para abolir lei nenhuma, pelo contrário, foi para se fazer ela cumprir. E veio mostrar uma lei que o povo não conhecia, que era o amor. Isso sim, essa ele veio para acrescentar. Então a palavra de Malaquias é clara e não dá dúvidas do valor espiritual do dízimo para consagrar e ou para Satanás, o devorador, que você vai entregar ou para Deus ou para Satanás. Aí você escolhe para quem você quer entregar. Não toque no que o homem já possui e realiza. Quando você entrega para o Senhor, Satanás não toca naquilo que você já realizou. Vamos ler versículo 10 e 12. 10 a 12. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí você fala para o Senhor, se ele não vai repreender o devorador não vai entrar na tua terra. Aqui está falando da terra, porque o povo plantava, e ali a terra vai ter colheita abundante. Então presta atenção no que está dizendo aí. A habilitação da entrega do dízimo e das ofertas nos traz liberdade de ir à presença de Deus e fazer prova de sua fidelidade para a manifestação das bênçãos sem medidas, ou seja, tem em todas as áreas de nossa vida e não apenas na área financeira. E isso é muito importante que as pessoas não entendem. A entrega dos dízimos e das ofertas forja o coração humano, naturalmente egoísta, transforma em gratidão. Ela ensina a alegria de repartir, de reconhecer o grande privilégio de contribuir para a continuidade da obra de Deus na terra, para a salvação de milhares de vidas e para que haja pão espiritual para multidões famintas da palavra de Deus. É o que nós fazemos aqui todos os dias. As ofertas são como semente lançadas no mundo espiritual, frutificam até a 100 por 1, trazendo movimento e transformação em nossa vida, muito além do âmbito meramente material. A devolução do dízimo é uma lei espiritual determinada por Deus. Devemos cumpri-la para não habilitar o inimigo. O devorador só é repreendido pelo dízimo entregue no altar do Senhor. Quem não entrega seu dízimo, mas a ele se alimenta e está comendo o que é de Deus e cometendo o pecado de Adão, que comeu daquilo que não era seu, mas de Deus. O Senhor dá a semente para semearmos e o pão para comermos. Se comermos a semente, não teremos o pão nem suprimento para amanhã. Mas se comermos o pão e lançarmos a semente em boa terra, teremos uma colheita poderosa. Glória a Deus. Uma das formas em que todas as nações seriam levadas a adorar ao Senhor era vendo como o povo de Israel relacionava-se com Deus. Uma terra deleitosa, ou seja, cheia de alegria, vida plenamente agradável, felicidade, e a Deus que traria frutificação à terra. A diferença entre o justo e o perverso aí, vamos fechar aí. 13 e 14. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado e guardado os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Você vê que o povo não para de questionar a Deus. Quer dizer, olha, com tanta chapuletada que Malaquias está dando, e o povo não parava de questionar a Deus. Para que continuar a nos formarmos na lei cerimonial? A opinião geral estava perigosamente perto da conclusão de que o culto ao Senhor podia muito bem ser interrompido. Contudo, os israelitas, mais uma vez, fingindo piedade, perguntaram, que temos falado contra ti? Povo, agora eu vou te falar, hein? Seria inútil servir a ti? Servir ao Senhor foi colocado na base comercial. Se não resultasse em propriedade material, podia-se deixar de adorar a Deus. Então a questão seria, agora se considerariam por felizes os soberbos. Esta passagem provavelmente se refere aos pecadores grosseiros em geral, que judeus ou gentios que prosperavam materialmente, pois estariam tentando a Deus e tinham sido livrados, o pensamento deles,
mas que não era na realidade uma verdade. Achavam que quando a gente olha para o ímpio, acha que ele está prosperando e a gente não, né? Havia outros que levavam sua voz, aqueles dentre o povo que viviam segundo a lei e os que temiam o Senhor. Deus nunca se esquece de suas promessas. Ele nos ensina a lembrar e valorizar tudo de bom que as pessoas fazem. Diz que façamos isso porque Ele faz o mesmo. Aqueles que temem ao Senhor se lembrarão do seu nome, honram e sabem da máxima importância dele em nossa vida. Essas palavras nos trazem grande alegria, pois podemos ver como Deus deseja que se orgulhe em chamarmos nós de filho. E quando ele diz que somos tesouros, era um termo carinhoso usado para o povo de Israel, considerado muito precioso por Deus. A história tem evidenciado o fato de que tudo que o homem semear, isso também se fará. Continuar sendo assim, só os olhos cegos ou obstinação persistente para poder defender a tese de que Deus não faz distinção entre o justo e o ímpio na dispensação das bênçãos. Então sereis outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E aí o capítulo 4 aí, que são alguns versículos só, né? Então eu vou ler, porque são só 6 versículos. Diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem e vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros temeis o meu nome, e nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação das suas asas, saireis, saltareis como bezerros soltos em estrebaria, visarei os perversos, porque se farão cinzas embaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparareis, diz o Senhor dos Exércitos, lembrarei-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, os estatutos e os juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com grande, com maldição. As Escrituras afirmam: eis que veio o dia do Senhor, uma fornalha, um pote com fogo usado para assar. O fogo como símbolo de juízo, coisa comum nas Escrituras, inclusive fala muito sobre isso. Como restolho, nem raiz nem ramo, da ideia daquilo que será consumido instantaneamente. A figura anterior enfatiza um pensamento de que nenhum dos ímpios escapará do juízo. O sol é um símbolo de justiça. No dia do Senhor, a noite da justiça cederá caminho à administração de negócios, na qual a justiça, como o sol eminente, emite seus raios para desalojar qualquer resíduo de trevas. Recompensará os piedosos e os perversos já não prosperarão mais. Com aparência de asas, trazendo salvação nas suas asas, os raios de sol despontando dão a ideia da figura básica, quando os raios penetrantes desfizerem as trevas, o pecado e as suas más consequências se desvanecerão. Saltarei como bezerros, o bezerro solto se alegra em sua liberdade recém-adquirida. Assim os justos não mais serão prisioneiros oprimidos em um mundo hostil, desfrutarão de uma vida e experimentarão de alegria. A vitória dos justos sobre os ímpios é uma promessa do Deus vivo que transcende os dois testamentos. Naquele dia que farei, todos nós sabemos quem será o grande e vitorioso. Ele exorta o povo a lembrar da lei de Moisés aí nos últimos capítulos, Era preciso entender que a lei nos veio diretamente do Deus vivo a Moisés e foi divinamente designado como aquele que deveria transmitir a vontade e a palavra de Deus ao povo. Quanto ao profeta Elias, a história dele se encontra em 1 Reis, capítulo 17. O Novo Testamento mostra que João Batista seria o Elias que haveria de vir. Essa profecia poderia vir a ser cumprida de 3 formas aí, Porque a gente sabe que ainda tem algumas coisas para acontecer, Com João Batista, sobre quem Malaquias antes profetizara, a qual foi o primeiro a cumprir a promessa sobre Elias, que viria assim como Elias. João Batista era o ministro de Deus, que chamou o povo ao arrependimento e preparou para a vida do Messias. Segundo, com o próprio profeta Elias, que junto com Moisés apareceu
pessoalmente, né, lá na transfiguração de Jesus, estão lembrados? Prova irrefutável do papel messiânico do mestre. Ou 3, com quem que irá aparecer no papel de Elias no final dos tempos, ou tal como Elias fará cair o fogo do céu em Apocalipse 11. Então tá aí, né? Portanto, antes do juízo final, Elias virá sobre a terra, provavelmente acompanhado de Moisés. O anticristo estará reinando, apregoando blasfêmias e seduzindo o povo com suas mentiras, porém, aqueles farão grandes sinais, prodígios, que atormentarão os que foram marcados com o número da besta. Durante 3 anos e meio pregarão e até concluírem a obra que Deus lhe delegou. Não serão tocados ou impedidos, mas quando terminar o tempo deles, Deus permitirá que sejam mortos. Contudo, depois de 3 dias, ressuscitarão e serão levados aos céus por Deus. Malaquias então encerra seu livro com uma promessa e uma advertência. Dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Como em todo ato de Deus que anuncia o seu juízo, ele também oferece a sua misericórdia. Amém? Glória a Deus, aí terminei pontualmente, 8:02, estou dentro do horário. Então tá aí, pessoal, o livro de Malaquias, um livro curtinho, mas por outro lado, bastante advertência, né? A gente viu aí a advertência com o povo. O que me deixa triste, né, quando a gente lê aqui a forma como o profeta fala com o povo, é o fato do povo ter nascido ali na Babilônia, depois de tudo que passaram, e o povo não despertar, né? Só que, por outro lado, a gente olha os dias de hoje, não é muito diferente disso aqui, né? A gente sabe de tantas histórias, o Senhor fala tanto com a gente continua às vezes assistindo as mesmas coisas. Então, eu acho que vai além do aprendizado, também uma reflexão. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, bora lá. Vamos orar. Então, terminamos oficialmente aí o estudo de todos os livros do Velho Testamento hoje. E aí, agora, semana que vem, segunda e quarta, nós temos um encontro marcado. O apóstolo já falou que vai ter novidade, mas a palavra eu não sei ainda como vai ser. Ela não me entrou em detalhe, mas eu acredito que seja alguma coisa de perguntas e respostas aí. Nós vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Mas na segunda-feira vocês ficam sabendo, tá bom? Então, eu espero vocês às 7 horas da noite. Bora orar para a gente entrar aí. Fica ligadinho que logo na sequência começa aí a célula. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite, por esse momento na tua presença, Senhor. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, aonde chegar o som da minha voz, o Senhor toque, cure, liberte, restaure e avive, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão vendo agora vendo agora ao vivo, aqueles que estão vendo retransmissão, da mesma forma sejam alcançados, e que essa palavra chegue aos 4 cantos dessa terra, e que o teu povo não peque mais por falta de conhecimento, Deus, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a minha vida, a vida de cada um, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus, queria agradecer a presença de todos aí, que Deus abençoe, fica ligadinho então, a gente vai sair e já volta rapidinho aí com a célula com a nossa apóstola. Amém, pessoal? Um grande beijo, tchau, tchau. É Sebron, esqueci, né? Sebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, fica na paz do Senhor, tchau, tchau.